Você está no canal Cunha Fai e hoje trouxe a leitura para o signo de Virgem, ou melhor, para as pessoas do signo de Virgem. Vamos então saber o que está por vir na segunda quinzena do mês de abril, ou aí nos próximos 15 dias, depois de você ver esse vídeo. Vamos então mentalizar, se concentrar no momento atual de vida, para ver se faz sentido o que for falado aqui. Se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas. Tá bom? Então vamos iniciar aqui, saber a mensagem predominante para o signo de Virgem, segunda quinzena de abril. Signo de Virgem, segunda quinzena de abril. Não beba o veneno. E fala de não fazer para não fazer o que você sabe que é ruim a você. Lembra muito a carta do diabo. Traz esses comportamentos tóxicos, coisas aí que a gente sabe que é prejudicial, seja para a saúde, seja para a situação financeira, seja para o que for, mas acaba com um vício em alguns casos, né? Vamos ver aqui o que pode estar relacionado. Então, situações tóxicas, pessoas ou relações, faça tudo aquilo que você sabe que não é bom para você. Então, às vezes, relações que são ali, elas não terminam, mas ao mesmo tempo elas ficam estagnadas ali. Então, ó, mudando, a necessidade de mudar hábitos tóxicos e melhorar até mesmo a alimentação, ou regimes aí, cuidar da saúde. Uma limpeza em casa, ou limpeza aí de substâncias, alimentos, ou coisas que você acredita que são veneno para você. Então, mudança aí de hábitos, pensamentos ou crenças que não são saudáveis sobre si mesmo, recusando a falar para os outros. Então, escolher se encorajar aqui nessa situação. E no lado reverso, fala de alguém que sofre, às vezes, desnecessariamente, segurando em relações que te ferem, tá? Baixando energia e mudando os hábitos das quais te prejudicam. Uma negação de coisas, que as coisas elas são tóxicas e elas podem te machucar. Negar sobre certas substâncias, então, como eu disse, alguns casos relacionam a vício, sim. Potencial por vícios para alimentos ou substâncias, comportamentos obsessivos das quais necessitam ser mudados, mas que você talvez escolha, se recuse a reconhecer isso. É bem isso mesmo, né? Lembra-se que de uma situação ali tóxica e que aprisiona, né? Que como eu disse, lembra muito a carta do diabo. Então já vai aí mentalizando, vendo, pensando que situação que se adequa aí a alguma parte na sua vida que possa estar em alta aqui. Signo de Virgem, segunda quinzena de abril para o signo de Virgem. Signo de Virgem. Cinco de espadas. São duas. Nossa, vou deixar aqui, são as duas, 10, hein? Tabuleiro de ouros, 2 de espadas, de paus, quer dizer. 3 de paus. Um mago. 10 de espadas. Eremita. Vamos lá, então falei sobre essa situação que traz essas toxicidade, vamos colocar no geral. Duas cartas saíram que eu deixei, eu optei por deixar 2 10, outro 10 aqui, faltou só o último 10 de pausa, hein?
Faltou um 10 aqui para sair todos. Figuras da corte, então, nós temos nenhum. Não temos. Cavaleiro de Paus, regidos pelos signos de fogo, Áries e Sagitário. É isso. Então, gente, como eu disse, um pouco sobre todas essas questões de pensamentos, comportamentos, necessidade de reconhecer, de mudar, ou, não é? Ou esse processo está sendo feito aqui, eu chamo a atenção. Mas o que você traz consigo, talvez, então, um 5 de espadas abre o jogo, falando do medo de derrota, do medo de sair humilhado de uma situação, uma dificuldade, às vezes, de ver ali um caminho. Às vezes, muitas vezes, essa carta aqui desse tarô, ele traz o que de alguém que se sente ali coagido, né, intimidado. E aqui temos forte características e indícios de família. 10 de copas, 10 de ouros, instituição máxima aí do 10 do copas de ouros, que lembra muito questões familiares, né, relações já estabelecidas, é muito aquela completude. E aqui tem um medo sobre isso. Talvez é uma desconfiança, para alguns casos possa até ser mesmo uma dificuldade de constituir. Alguém pense sobre isso, tem essa dificuldade de conseguir, né, essa completude, ou mesmo tenha situações, para alguns casos, se sente ali muito intimidado, se sente ali oprimido pela família, ou o que, sabe, a cobrança? Pode ser em alguns casos, né? E aqui traz, como eu disse, um cavaleiro de paus falando de uma pessoa que é regida pelos signos de fogo, mas às vezes energias, que traz intensidade, movimento, alguém que age muito voltado para o desejo ali, para o momento, mas ao mesmo tempo que essa pessoa, ela tem todo esse ímpeto, tem essa vontade de seguir, de agir, tem uma dificuldade, está ali, né, sobre a energia de uma dificuldade de escolha, de movimento, de posicionamento. O 2 de paus de espadas vem trazendo aqui um medo de tomar ações, de agir, de escolher caminhos, né? Você tem que tomar uma opção ali. E muitas das vezes fecha os olhos, tampa os ouvidos e finge que não está vendo nada a situação ali, né? Então, a necessidade de movimento. O Cavaleiro de Paus traz movimento e coragem para ir em direção ao que ele quer, independente do que for. Mas existe essa paralisia de uma pessoa não sabe muito o que fazer. Né? E aqui pode ser relacionado a qualquer âmbito. Eu acho, acredito assim, mais no geral, que você vai adaptar. O... Existe talvez um pensamento de planos, de planejar, de pôr em prática coisas aí que você traz consigo e que já faz um tempo o mago vem falando de manifestar, de pôr em prática tudo que você planejou e que você tem todos esses recursos para isso. É uma carta de manifestação. Ao mesmo tempo que eu penso tudo isso, algo possa ter acontecido aqui, que existe aqui um 10 de espadas falando de finalizações. Um sentimento de justiça, ou alguém que sente apunhalado pelas costas que saiu de uma situação, como eu disse, é um 10. Então é aquela completude, passou-se por tudo aquilo e agora eu estou esgotada. É uma finalização triste. E isso eu acredito, então, é uma coisa que você revibre ainda, mas que já foi vivida. Que o eremita vem trazendo um momento de refletir, um momento de buscar aqui, se afastar para buscar o melhor caminho para diante do que for. Vamos lá, falei muito sobre todas as situações misturadas. Em relação à vida afetiva, pode ser alguns casos que a pessoa traga consigo um medo de constituir família, ou de não conseguir sobre isso. Tá? Existe uma cobrança, talvez, uma espera dos outros por isso. Talvez você esteja num relacionamento que já de um tempo fica ali muito, né, raso ainda, não trouxe esse passo final. Ou às vezes não tem ninguém, e é o meu pensamento sobre isso que os anos vão passando. E não deixa de ser um pensamento obsessivo isso. Então é um medo de se sentir humilhado, de sair por baixo de algo. Tá? Talvez porque encontre muitas pessoas para o seu caminho, ou esteja lidando com alguém que age de uma maneira muito superficial, muito ali movido a desejo, sem muita responsabilidade. E essa dificuldade de agir, tem uma de trás dificuldade de ver como as coisas vão sair, né? Ou eu mesmo não sei o que fazer com relação a isso, né? Porque trouxe um que aqui de não sei o que fazer com relação a essa pessoa, ou essa pessoa ela não sabe, ela não se posiciona, não é? E aqui, já de um tempo, o 3 de paus vem falando desse planejamento, de pôr ali
um processo para pôr em prática os seus planos, né? Organizar isso. Mas aqui nós vemos uma imagem de alguém, às vezes, que pede ali ajuda de terceiros ou o que for, e a pessoa ali meio que olhando, né? Não é julgando, vamos dizer, né? É uma situação ali que não tá muito positiva na imagem, mas posso até ser ressoar em algumas relações isso. Justamente eu tô esperando sobre isso, fica muito esse posicionamento, né? Então é hora de se mover. Talvez esse período, isso tudo leve a pensar, a me afastar sobre isso. Como eu disse, se aqui a gente tem um 10 de espadas, que possa ser uma carta, ela é uma finalização, muitas vezes, mas também pode ressoar ainda numa finalização já que aconteceu. Então, ao ressoar sobre isso, né? E aqui a gente vê um eremita que busca o afastamento, possa ser justamente isso. Aqui não tá muito legal, e a necessidade é sair de relações tóxicas, como foi falado ali, né? E fazer o quê? Põe em prática aqui, o mago tá aí trazendo isso. Então, se for uma pessoa ali que quer nada com nada, tá o pensamento justamente que eu mereço, eu tenho que sair disso. Às vezes, muitas vezes, essa obsessão, pensamentos ali de construir relações, porque eu já aprendi isso, ou a minha família, ou as pessoas esperam isso. Para questões da vida, mesmo profissionais, é uma dificuldade, então, o medo de não se construir nada, sabe? É um receio, talvez uma época da sua vida que a gente fica ali, se sente apavorado com relação a isso, com medo de sair ali, de ficar mal a situação, né? Se sentir humilhado. E aqui é muito relacionado, então, pode ser ambiente familiar, como eu disse, também ambiente de trabalho, em alguns casos, é a completude, ou a herança em si, o que eu vou construir no meu legado, como diz legado, melhor palavra assim. E aqui a situação peça, talvez, um movimento, uma ação, pôr em prática as coisas, mas existe aqui nesse período uma dificuldade de agir, de ver qual caminho que eu vou seguir, alguém que tem medo ali, receio dos passos serem tomados. E ali fica muito ali, tá nos planos, o 3 de paus, como eu disse, ele é um processo para pôr em prática, então ele é uma etapa. Mas o mago vem falando, vai, se mexe que você tem todos os recursos para isso. Então, é uma chamada para procrastinação também, tá? E tudo isso aqui vai reverberar, muitas das vezes, possa ser até alguém aí que decida, tem um receio de eu sair de tal situação financeira, trabalho aí, e eu opte por fazer isso, me afastar. É uma busca por essa resposta sobre uma situação que tem se finalizado, tem esse sentido aí muito ruim, né? E é uma necessidade de fazer um balanço, uma reflexão sobre isso. O eremita vem trazendo. E talvez seja o quê? A insegurança em si, que é a necessidade de trabalhar. Que aqui a gente abre um 5 de espadas, aqui um 10 de espadas, duas cartas do naipe de espadas que fala da mente. Então aqui talvez uma reflexão, um trabalho a ser feito, para alguns casos, em você mesmo, para buscar trabalhar esses traumas ou medos aí, ó. Muito ali que traz paralisia, dificuldades, porque eu tenho receio de me sentir por baixo de algo, porque fizeram isso comigo, porque não sei o que, sabe? Olha a mente sabotando. Vou tirar um conselho, Virgem. E tudo isso aqui tem que ser mudado. Conselho para Virgem. Abraçando com entusiasmo. Grite para os céus com felicidade. Aqui tá falando talvez do desânimo, tá chamando atenção, ó. Pare e espere do outro lado da linha. Para curar sua vida e alcançar seus objetivos, levante-se e tome alguns riscos. Quebre algumas regras. Grite aos céus com alegria e exuberância. Bata palmas com graça. Seja bobo. Não volte atrás. Então, tome um dia de trabalho. Experiencie e celebre os pequenos eventos da vida. Descubra o que é bom sobre cada dia. Esse não é um tempo para ser reservado. Abrace cada aspecto da vida. Fala para você ter os bons tempos à frente e não é para você perder.
Então, gente, é um receio aqui que eu falei, é alguém que fica muito preso aqui no medo de sair perdedor de algo, diante de uma situação, né? E aqui tá um momento para você se ousar, o mago falando, vai, manifesta, para de ficar ali parado, toma os riscos, né? E então, justamente isso, se eu for, preciso ser bobo, eu vou ser bobo, então é viver aí. Então, chama sua atenção. E aqui, acredito eu, a maioria é a cabeça aí, né? É os pensamentos que vai e vem aí que te sabotam. Tá bom, Virgem? Eu agradeço que esteja aqui. Espero que tenha feito sentido. Eu vou finalizar aqui. Peço que curta e compartilhe o vídeo. E nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.